Aleluia. Graça e paz, queridos. Amados, nós estamos dando continuidade àquele período de oração durante a semana. Para quem não sabe ou ainda não se atentou para esse detalhe, o templo está com as portas abertas todos os dias da semana para oração. Nós temos das 9 às 11 da manhã, de segunda a sexta, e temos das 15 às 17, de segunda a sexta. Além desses horários, nós temos os cultos que já tínhamos anteriormente. O culto da quarta-feira, às 6:30 da manhã, que é de homens. O das mulheres na quinta-feira, que é 7:30 da manhã. E de mulheres também na sexta-feira, às 17:30. Fora esses tradicionais, abrimos mais todos eles de segunda a sexta, das 9 às 11 e das 15 às 17. Além disso, nós temos quinta-noite, das 20 às 22, e sexta-noite, das 20 às 22. De maneira que toda a igreja está sendo convidada, está conosco um tempo de oração. Temos uma liderança posicionada em cada um destes cultos para atender, para estar aqui, para orar, abrir a Bíblia, ministrar uma palavra e ter um tempo de oração pela sua casa e pela sua família. Por que estamos fazendo isso? Porque, na verdade, entendemos que o templo, ele não pode ficar ocioso durante a semana, ele tem que estar aberto para cultos. Jesus, quando chegou lá no templo em Jerusalém, ele falou o seguinte, ele reclamou porque o templo tinha se convertido num lugar de comércio. E ele evocou aquela palavra do Antigo Testamento que dizia o seguinte: casa de oração é a minha casa será chamada casa de oração e não casa de comércio. Então esse templo aqui é um templo que tem que ser usado realmente para orar pela família, orar pela cidade, orar pelas pessoas. Então, você está durante a semana, quer vir aqui, determine-se a separar um tempo para você buscar a Deus. Mesmo que você encontre aqui poucas pessoas, mas onde houver 2 ou 3 em meu nome, eu estou no meio de vós. Quarta-feira à noite, que é um culto que a gente já tem, quarta-feira à noite, eu estou chamando toda a igreja para um tempo de comunhão. Nós teremos aqui um espaço para oração, ministração da palavra, mas também vamos terminar o culto um pouquinho mais cedo, para a gente ter um tempo de comunhão. Quem puder trazer um pouquinho de doce, salgado, algum suco, refrigerante, para no final a gente vai montar uma mesa ali e ter um tempo de bate-papo, de comunhão, conhecer um pouquinho mais as pessoas. Quando? Quarta-feira agora, às 20 horas, estamos chamando toda a igreja para esse tempo de comunhão, em nome de Jesus. Tá bom? Outros avisos serão passados daqui a pouquinho. Mas agora eu quero te convidar a abrir o texto bíblico de Isaías 49, de 1 a 6. Isaías 49, de 1 a 6. O texto diz assim: ouvi-me, ilhas, e escutai vós, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe, fez menção do meu nome, e fez a minha boca como uma espada aguda. Com a sombra da sua mão me cobriu, e me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava, e me disse: tu és meu servo, és Israel, aquele por quem hei de ser glorificado. Porém eu disse: debalde tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças. Todavia o meu direito está perante o Senhor, e o meu galardão perante o meu Deus. E agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó. Porém Israel não se deixará ajuntar. Contudo, aos olhos do Senhor serei glorificado, e o meu Deus será a minha força. Disse mais:
pouco é que sejas o meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os preservados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Só até aqui, queridos. Vamos orar mais uma vez. Senhor, com muita alegria nós estamos aqui nessa noite, mais uma vez, congregados, reunidos em torno da Tua presença e da Tua palavra bendita. Nós te agradecemos, ó Deus, por esse privilégio, por esta honra. E agora, Pai, te pedimos, edifica o Teu povo pela Tua palavra, edifica o Teu povo pelo Teu Espírito, e que saiamos daqui, Pai, com uma palavra, com uma direção e com a unção devida para os embates, para os desafios do dia a dia, para que possamos compreender como resolver nossas questões, como superar as barreiras e atingir aquilo que o Senhor tem determinado para nós. Fala-nos, Pai, nós te pedimos, somos totalmente carentes e dependentes da manifestação da Tua graça para nos trazer revelação, e daremos ao Senhor desde já o louvor, o elogio, o reconhecimento, porque tudo vem de Ti e tudo volta para Ti. Com gratidão estamos em Tua presença em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de falar nessa noite sobre o tema não vejo resultados. Não vejo resultados. Talvez você já tenha falado isso, talvez você já tenha sentido isso, talvez você já tenha percebido isso, e talvez você já tenha chorado muito por não ver resultados. Resultados na sua vida. Às vezes você trabalha tanto, às vezes você se esforça tanto, às vezes você empreende uma jornada tão árdua, tão dedicada, tão devotada. Às vezes você percebe que realmente é chamado para determinada coisa, mas você não vê as coisas pelas quais você tanto luta, pelas quais você tanto trabalha, acontecerem, talvez no tempo dos seus dias, da forma como você espera, da forma como você deseja. Mas falar isso de mim, falar isso de você é fácil, porque a gente se sente tão humano, né? Tão pequeno. Mas quando a gente olha para um Isaías, né? Hoje a gente vê o Isaías, o homem que viu Jesus na cruz, muito antes de Jesus, muitas gerações antes de Jesus. Para nós hoje, Isaías é o grande Isaías, o Isaías de Isaías 53, que viu Jesus ali na cruz muito antes, viu o sofrimento, viu o martírio, viu a morte. Então para nós hoje, ele é o grande Isaías, mas para os dias dele, ele era o pequeno Isaías, era aquela pessoa que dizia o seguinte: olha, eu tenho trabalhado em vão, debalde tenho trabalhado, inútil, e vãmente gastei as minhas forças. É desse Isaías que a gente hoje o tem em alta estima pelo resultado do seu trabalho, mas nos seus dias ele se sentia tão pequeno. Nos seus dias ele se sentia que o seu trabalho era ínfimo, era vão. E é por isso que eu me alegro em ler a Bíblia e me deparar com essas pessoas, com esses que aos nossos olhos são gigantes da fé, mas que tiveram nos seus dias seus dilemas, suas crises, suas frustrações, suas derrotas, a ausência de resultados. Portanto, não vejo resultados, não é só para mim, ou não é só para você, mas não vejo resultados, era o que Isaías falava nos seus dias. Por isso, querido, eu quero que você hoje se anime, que você hoje se encoraje, que você tenha hoje, da parte de Deus, alento e bálsamo na sua vida, para que seus dias não sejam gastos na tristeza e na frustração por achar que Deus não tem nada a ver com você, e que você não tem nada a ver com Deus, e de que nada vai acontecer. Por favor, não se permita viver nesse nível de frustração. Não se permita. Deixa o Senhor ministrar o teu coração. Deixa o Senhor falar ao seu coração. E certamente a sua vida passará a ter um significado todo especial. E nós encontramos aqui na vida de Isaías uma trajetória que o livrava dessa rota de frustração. Justamente para que a gente não termine a vida dizendo: não vejo resultados, não vejo fruto. Amém?
Qual que é a rota proposta pelo Senhor para que não terminemos a nossa vida dizendo, não vejo resultados? Primeiro, você precisa descobrir qual é o propósito de Deus para a sua vida. Diga, eu preciso descobrir qual é o propósito de Deus para a minha vida. Amém? Diga para o seu vizinho, descubra o propósito de Deus para a sua vida. Talvez essa descoberta não vai ser assim no estralar de dedos, não vai ser do dia para a noite, mas eu te convido a entrar por esse caminho, onde você começa a descobrir, como Isaías descobriu. A primeira passagem que nós lemos foi a seguinte: o Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe, fez menção do meu nome. Já pensou que coisa maravilhosa? Antes da tua mãe te registrar, teu pai te registrar, Deus já fez menção do seu nome. Você já tinha uma identidade, você já tinha um chamado, você já nasceu dentro de um propósito. Antes que alguém pensasse que nome vou dar, Antônio, Maria, enfim, antes de qualquer coisa, Deus já havia lhe chamado. Do ventre da sua mãe, Deus havia determinado um caminho maravilhoso, um caminho perfeito, um caminho com sentido, com um propósito. Eu não digo que Isaías tenha descoberto isso do dia para a noite, mas eu acredito que num determinado momento isso se tornou claro para ele, de maneira que sempre quando ele estava em crise, ele mesmo trazia à tona essa palavra: olha, não vejo resultados, trabalho em vão, trabalho e não consigo, não cheguei ainda no lugar, prego e o povo de Israel não se ajunta. O Senhor me chamou para trazer unidade para Israel, mas quanto mais eu prego, menos eu vejo unidade em Israel. Meu ministério está frustrado. No entanto, o Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe, fez menção do meu nome e fez a minha boca como uma espada aguda, com a sombra da sua mão me cobriu e me pôs como uma flecha limpa e me escondeu na sua aljava. Foi assim que ele se descobriu em Deus. Ele viu, eu sou uma flecha na aljava do Senhor. O Senhor fez a minha boca como uma espada aguda. Ele me cobriu desde o ventre da minha mãe. Ele me escondeu como uma flecha, escondeu ali atrás dele. E no momento certo, Ele vai sacar dessa flecha e vai me direcionar. Essa convicção você precisa ter. Pastor, mas eu não sou tão espiritual assim para poder ter uma revelação tão clara como essa. Não tem problema, querido. Você é marido? Seja o melhor marido que você puder ser. Você está dentro do propósito de Deus quando você é o melhor marido. Se é esposa, viva o propósito de ser esposa. Viva o propósito de ser mãe. E faça o melhor que você puder fazer. E no decorrer do seu caminhar, você vai ter a consciência: Deus, eu estou fazendo aquilo que o Senhor determinou que eu fizesse. Talvez eu não tive uma grande revelação do chamado da minha vida, mas eu sei que o Senhor me colocou, que o Senhor me deu posições, e nessas posições eu quero ser o melhor. Sou vizinho ali do Wilson, e eu vejo ele, o carinho que ele trata com os netinhos tudo pendurado na calça dele. É o propósito, ser avô, tratar, ser o melhor avô que pode ser. Ser a melhor avó que pode ser, tratar, cuidar, amparar, ensinar, não estragar o filho, né? Quer dizer, o avô estraga, né? Mas não estraga não, ser o melhor que pode ser, dentro do chamado de cada um. É interessante a visão que ele tem. O Senhor fez a minha boca. Olha o que ele percebeu. Ele era um profeta do Senhor. E ele percebeu que Deus, desde que Isaías tinha nascido, Deus tinha guardado os lábios dele. Mesmo quando criança, talvez ele não sabia que ia ser um profeta. Ou adolescente, ou jovem. Mas num dia, quando ele se tornou um profeta do Senhor, ele entendeu: agora eu entendo porque que Deus guardou minha boca. Porque Ele fez da minha boca uma espada. Eu sou um profeta. São descobertas. Todo mundo sabe que eu me converti aos 13 anos. Mas uma grande crise que eu tinha,
e talvez vocês achem graça disso, eu tinha uma grande crise que antes dos 13 anos, eu não conseguia falar palavrão. E por que era crise? Porque eu não conseguia ter amizade com o pessoal que falava. Com os meus coleguinhas de 7 anos, já chegavam lá na escola falando tudo que não prestava, 7, 8, 9, 10, e eu chegava, tentava me enturmar, mas eu não conseguia, porque eles falavam coisas e eu não conseguia falar aquilo. E um dia eu cheguei em casa falando, não é possível, eu tenho que aprender alguma coisa, eu tenho que aprender algum dos palavrões que eles falam. E eu peguei e me fechei num determinado lugar, e eu fiz um esforço para falar alguma coisa. E depois eu descobri, definitivamente, isso não é comigo. Não conseguia falar. E aí quando me converti aos 13, e quando fui chamado mais ou menos aos 18 anos, então se acendeu uma luz, e eu entendi que desde pequeno Deus havia me separado. Eu nasci na casa certa, você nasceu na casa certa, você teve a mãe certa, você teve o pai certo, você teve as circunstâncias da vida certas. Por quê? Ou bem ou mal, Deus se utilizou de tudo isso para forjar a sua vida, para lapidar o seu ministério, para fazer com que você se identificasse com um chamado. Pastor, mas eu sofri quando era criança, eu fui violentado quando criança, eu fui desprezado. Não importa, tudo que o diabo intentou contra você, Deus reverteu para o bem. Deus reverteu para que a sua vida hoje pudesse refletir o chamado, pudesse identificar com um plano, pudesse compreender que Deus permitiu, mesmo o mal, mesmo aquilo que você não entendia e não compreendia, Deus se utilizou de tudo isso para fazer de você a pessoa que você é hoje. Aleluia! A unção do pastor Elcio veio sobre o Pascoal. Ô glória! Pastor Elcio que gosta, né, de que se empolga e fala, ô glória! Eu quero que todo mundo dê um glória a Deus agora, bem alto, glória a Deus. Por quê, querido? Porque em nome do Senhor Jesus, você vai compreendendo o chamado de Deus na sua vida. Muitas crianças não entendem quando o coleguinha começa a abrir o coração e ele tem aquela paciência, porque é pequeno ainda, tem aquela paciência para sentar, para ouvir, para dar um conselho, é criança. Mas desde pequeno, Deus vai forjando um ministério, vai forjando uma profissão, vai demonstrando um chamado. E amado, quando você vai se identificando com esse chamado de Deus, você vai alinhando a sua vida a esse propósito. E quanto mais você se vê identificado com esse propósito, menor a possibilidade de frustração. Porque você sabe que está fazendo a coisa certa, no tempo certo, no lugar certo. Como Isaías, desde o ventre da minha mãe, fui forjado. Desde o ventre da minha mãe fui separado, a mão do Senhor era sobre a minha vida, fez a minha boca como uma espada aguda, e com a sombra da sua mão me cobriu, e me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava. Eu sei que durante os anos, talvez você tenha sido ferido pelo diabo, que procurou fazer com que você assimilasse uma identidade. Sou um coitado, sou um derrotado, sou um destruído, minha vida não vale nada, eu não valho nada. Talvez você tenha pensado, assimilado esta mentira, por causa do engano de Satanás. Mas eu quero que você se veja como Isaías se viu. Desde o ventre da minha mãe, fui separado, fui tratado, fui moldado, fui guardado, fui preservado. Que maravilha. Você podia estar longe daqui, mas você está aqui hoje. Deus te guardou. Porque Deus te ama. Se você quer fugir da rota da frustração, primeiro você deve compreender o propósito de Deus para a sua vida, que é o melhor. Esse que eu sei dos planos que eu tenho para vocês. Planos de paz e não de destruição,
para vos dar um destino, para vos dar um futuro. É a palavra que Deus deu a Jeremias. Eis que eu sei os planos que eu tenho para vocês, planos de paz, e não planos de destruição, e não planos de morte. Em primeiro lugar, saber o propósito da sua vida. Mas, amados, nesse processo todo, Deus vai trabalhando com Isaías, e a gente vai sair um pouquinho de Isaías 49, e vai chegar lá em Isaías 6, para entender os processos de Deus na vida deste profeta. E lá em Isaías capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 8, a palavra de Deus nos diz, Isaías 6, de 1 a 8, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca, e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6, de 1 a 8. Querido, o Senhor te livra da rota da frustração, primeiro revelando o propósito da sua vida. Qual o propósito que Ele tem para a sua vida? Qual o chamado que Ele tem para a sua vida? Mas Ele também nos livra da rota da frustração, quando Ele nos permite elevar as nossas referências. Ou seja, Isaías tinha uma referência na sua vida. Isaías, como um estadista que era, antes de ser o grande profeta que nós conhecemos, Isaías exercia um poder político, ele exercia uma autoridade política. E como autoridade política, ele caminhava próximo aos reis da sua época, e no seu contexto de vida ele estava muito próximo do rei Uzias. Ele sendo uma autoridade política, andando próximo do rei Uzias. E é muito, muito fácil a gente ter essas referências na nossa vida. Pode ser o pai, pode ser o rei. Se o homem é um político, caminha com o rei, ele pode pensar: puxa, eu quero ser como aquele rei. Eu quero um dia talvez ocupar o lugar dele, não por cobiça, mas eu quero talvez tê-lo como um modelo. E não há nenhum problema você ter modelos na sua vida. É muito bom que você extraia tudo de bom que você tem desses modelos, do pai, da mãe, do bom rei, do bom professor, da boa referência. Assimila, pega o máximo que você puder pegar. Mas o que eu estou dizendo é outra coisa. Amados, muitas vezes nós nos frustramos porque as coisas não acontecem com a gente do jeito que aconteceram com essas nossas referências. E eu quero que você faça uma distinção. Absorva o melhor que você puder absorver dessas referências, mas entenda que você é uma flecha nas mãos do Senhor. Se Deus quis usar Uzias nessa direção, e Deus quer te usar naquela outra direção, dê glória a Deus por isso. Por que nós nos frustramos muitas vezes? Porque nós queremos ser exatamente, ou queremos fazer exatamente o que esses nossos modelos fizeram ou foram. Eu acho interessante quando, já falei isso aqui algumas vezes, Jesus tinha ressuscitado, estava conversando com 2 discípulos,
Jesus estava caminhando e estava conversando com Pedro. E João estava um pouquinho mais atrás. E Jesus vai conversando com Pedro, e conversa, e conversa, e conversa. E Pedro dá uma olhadinha para trás e vê João acompanhando. E Pedro se preocupa e fala: Senhor, mas e desse? Para mim está claro o que o Senhor está dizendo. Mas e desse? O que vai acontecer com esse que está seguindo? E Jesus disse: escuta, se eu quero que João fique até que eu volte, que te importa a ti? Quanto a você, segue-me. O que Jesus estava querendo dizer? O que eu tenho para Pedro não é o que eu tenho para João. O que eu tenho para João não é o que eu tenho para André. Papai querido, você que está aqui, que se você ama seu filho, aponte a direção do caráter, do temor ao Senhor, mas deixa seu filho ser aquilo que Deus quer que ele seja. Posso ouvir um amém? Amém. Sabe por que muitas vezes nós nos frustramos na caminhada? Porque não damos liberdade para Deus agir no nosso coração, no coração dos nossos filhos, ou no coração dos nossos pais, com a liberdade que Deus quer ter. Às vezes nós queremos ser Deus. Pai, o seu papel, mostre o temor do Senhor. Ensina o caminho que deve andar. Aponta a direção do temor e do caráter. Mas ore para que, como Maria guardava no coração tudo aquilo que ela ouvia acerca de Jesus, e ela ficava pensando: o que há de ser desse menino? E os pais de João Batista ficavam ouvindo o que o Espírito falava por meio dos profetas, e eles ficavam olhando para o menino e diziam assim: o que há de ser desse menino? Nem os pais sabiam. Entende o que eu quero dizer? Isaías entendeu que ele era uma flecha, na aljava do Senhor. E nesse momento, por que eu estou falando disso? Porque foi no ano em que morreu o rei Uzias, talvez o modelo, a referência, mas no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor no alto e sublime trono. Eleve a visão das suas referências. Amém? O pai não precisa morrer para que o filho olhe na direção do Senhor, mas entenda isso no teu coração. Absorva do seu pai e da sua mãe o melhor. Absorva dessas autoridades boas de Deus o melhor. Mas que você possa ter uma nova referência na sua vida, que você possa dizer: ok, Senhor, e agora? O que Tu queres que eu seja? O que Tu queres que eu faça? Quem Tu queres que eu seja? A minha carreira, o meu ministério. Para onde o Senhor quer que eu vá? E o Senhor vai dirigir os seus passos. Em nome do Senhor Jesus. Meu querido, Deus vai dar a você uma personalidade. Quantas vezes você quis imitar alguém, você se descaracterizou para poder imitar alguém ou para ser igual a uma pessoa, e você se frustrou nessa jornada porque você não foi você mesmo. Amém? O meu irmão mais velho é pastor. E a maior alegria que eu tinha era de vê-lo pregar. Eu tinha uma alegria, eu tinha um orgulho, e eu falava assim para mim mesmo: quando eu crescer, eu vou ser como ele. Quando eu crescer, eu vou pregar como ele. Mas o meu irmão, ele é totalmente diferente da minha personalidade. Meu temperamento é totalmente da água para o vinho. Ele é sanguíneo, ele é rápido em fazer as coisas, ele é brincalhão, ele é uma pessoa que onde ele vai, ele contagia o ambiente.
Eu, quando chego num lugar, se não puxar assunto, eu vou ficar na minha e vou ficar do meu jeito, porque é o meu jeito de ser. E quantas vezes ele era talvez o rei Uzias na minha vida. Eu queria ser como ele, queria pregar como ele, queria ensinar como ele. Até que Deus disse: Wilson, você é uma pessoa diferente da dele. Seja você mesmo. Respeite-se a si mesmo. Não se violente. E respeite o chamado que eu tenho para você, que é diferente do chamado que eu tenho para ele. Eu vou te usar para falar na vida das pessoas, como eu uso para falar a vida das pessoas, mas de forma diferente. Então, seja você mesmo. Diga para o seu vizinho: seja você mesmo. Seja você mesmo. Mas essa sua identidade você vai buscar aonde? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Essa sua identidade, quem você é, o seu chamado, o seu jeito de fazer as coisas, você encontra em Deus. Você encontra no Senhor. Você vai se identificar nele. Você vai se descobrir nele. É aos pés dele que você vai descobrir quem você é. Em nome do Senhor Jesus. Amém? E quando ele viu o Senhor, no alto e sublime trono, os serafins estavam ali por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos e tal. E todos diziam: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Estou no versículo 4 de Isaías 6. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Mas olha o que diz no versículo 5. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Tenaz é tipo de uma tesoura que pega o cadinho, que está muito quente, e não pode ser pego com a mão ou com a luva. Então você pega aquela tenaz, tipo assim uma tesourinha, um ganchinho, que você pega aquele cadinho, voou, pegou aquela brasa com uma tenaz e queimou os meus lábios. É o que a palavra de Deus diz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Presta atenção, querido. Deus está nos livrando do caminho da frustração. Primeiro, Ele está mostrando que a gente precisa saber o propósito da nossa vida. Segundo, a gente precisa ter uma nova referência, que é o próprio Senhor Deus. Mas em terceiro lugar, para que você não se frustre no seu caminho, você precisa ter purificado o seu falar. A sua boca precisa ser purificada, porque há um segredo espiritual. Todas as coisas acontecem a partir da palavra. Nada acontece se não for por meio da palavra. Os mundos foram feitos pela palavra de Deus. Satanás, sabedor desta verdade, contamina a nossa boca, para que a nossa boca não seja instrumento de construção, mas seja um instrumento de destruição. Eu pergunto, quando é que os casamentos começam a ruir? Quando começa a haver xingamento, quando começa a haver inimizade, quando começa a haver palavra de baixo calão, palavra de desrespeito, palavra de desonra. Quando os casamentos começam a entrar em crise? Quando as palavras não são separadas, não são escolhidas. Quando as palavras não estão em linha com o que Deus nos ordenou. Então começamos a entrar no desprezo, na irreverência,
na dissensão, no distanciamento. E não somente palavra negativa, mas a ausência de palavra. A indiferença no casamento, quando você já não diz mais, eu te amo, você é linda, você é importante para mim, eu te respeito. Não somente as palavras ruins, mas a ausência de palavras. Se eu não libero palavras, não há vida. Se as palavras são de morte, há morte. Mas também se não há liberação de palavra de vida, palavra que constrói, que edifica, então nada será levantado, nada será corrigido. E o que Isaías percebe no seu contexto de vida? Ele viu o Senhor no alto e sublime trono, e os serafins diziam, santo, 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 toda a terra está cheia da glória do Senhor. Mas aí ele olhou para aquilo e falou, ai de mim, porque eu sou um homem de impuros lábios, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ai de mim. O que ele percebeu no seu contexto? Que Satanás havia estabelecido o seu trono de governo no lugar onde ele morava, no lugar onde ele vivia, por meio dos lábios impuros, das palavras que não edificam, das palavras que derrubam. E por isso naquela hora ele disse, ai de mim, ai de mim. Eu quero hoje trazer o diagnóstico. Por que da nossa frustração no casamento? Por que da nossa frustração acerca da nossa própria vida? Muitas vezes porque nós falamos da nossa amargura, e nós falamos das nossas derrotas, e nós nos alimentamos dos nossos fracassos, e nós compartilhamos, convivemos com as pessoas, falando dos nossos lamentos, e nos alimentamos disso. E essas palavras acabam produzindo em nós tudo que é compatível com as palavras. Por exemplo, se estou desanimado e começo a transbordar em palavras do meu desânimo, qual é a tendência? Não ficar mais encorajado, muito pelo contrário, ficar mais desanimado. Se eu só canto a minha tristeza ou a minha derrota, qual será o final disso? Tristeza sobre tristeza, melancolia sobre melancolia, depressão sobre depressão. Ai de mim, Senhor. Ai de mim, Senhor. Mas sabe, querido, o que foi que o serafim fez no início do ministério de Isaías? Isaías, antes de você ser o profeta que você precisa ser, ou o profeta para o qual você foi forjado e lapidado, primeira coisa, purifica teus lábios, purifica tua linguagem. Querido marido, o primeiro segredo para o seu casamento: santifica os seus lábios, purifica os seus lábios. Querida esposa, a primeira lição de casa é: santifica os seus lábios, purifica o seu falar, santifica as suas palavras. Porque nós vamos comer do fruto das nossas palavras, se é amargura ou se é vida. Se é morte, é porque as palavras foram de morte, mas se é vida, porque as palavras foram de vida, de vida. Diga para o seu vizinho, sua família é uma bênção, diga isso para ele. Sua família é uma bênção. Diga, seus filhos são uma bênção, seu marido é uma bênção, sua igreja é uma bênção, o seu trabalho é uma bênção, seu ministério é uma bênção. Mas fala isso de verdade. Compreenda, querido, compreenda em nome do Senhor Jesus. Compreenda o que Isaías compreendeu. Compreenda o que Isaías compreendeu. A primeira ação divina no seu ministério foi: purifica seus lábios, bendiga, abençoe.
Você é um vaso escolhido. A sua boca não foi feita, isso tem a ver com o seu chamado original. A sua boca não foi feita para murmurar, para praguejar, para falar palavrão. Sua boca não foi feita, seus olhos não foram feitos para ver pornografia, seus ouvidos não foram feitos para se deleitar na fofoca ou na desgraça alheia. Seu coração tem um chamado, foi lapidado por um propósito. Tudo em você foi feito nos mínimos detalhes com um propósito. Seus pés não foram feitos para você caminhar o caminho da vingança. Seus pés não foram feitos para isso. Todo o seu ser foi feito com um propósito. Alinhe a sua vida aos propósitos de Deus. Saiba quais são os propósitos da sua vida. Eleve as suas referências. Purifique o seu falar. Você vai ver o seu casamento dando uma guinada, sua vida profissional. E você vai ver a sua alma. Você vai ver o estado da sua alma. Pastor, nos dias que eu estou triste, eu não posso compartilhar com alguém? Pode e deve. O fato de você compartilhar um sentimento não quer dizer que você está murmurando. Até porque a palavra de Deus diz: confessai as vossas culpas uns aos outros, para quê? Para serdes sarados. É diferente. Você não está ali falando para murmurar, para reclamar da vida. Você está abrindo o coração a uma dor, a uma tristeza, a um medo, a uma ansiedade. Procure uma pessoa de confiança, desabafe aquilo, orem juntos. E você vai perceber, você vai dormir e no dia seguinte, a impressão que você tem é que alguma coisa mudou na sua vida. Porque você não usou da palavra para murmurar, mas para confessar um sentimento, ou até mesmo para confessar uma atitude errada. Compartilhe o seu erro, compartilhe a sua culpa. E um peso sairá dos seus ombros, e Deus ministrará graça, favor e renovo. Em nome de Jesus. Mas purifique o seu falar. Purifique o seu falar. Amém? Mas os anos se passaram e a gente volta para o texto original de Isaías 49. Não vou demorar muito não, já estou terminando. Mas, interessante que Deus purificou o falar de Isaías, mas aqui no capítulo 49, versículo 4, o Senhor falando com Isaías sabendo o seu chamado, porém eu disse, em vão tenho trabalhado, inútil e de uma forma vã gastei as minhas forças. Parece que Isaías teve uma recaída, né? Quem aqui já não teve recaída? Diga para o seu vizinho, cuidado com as recaídas. Cuidado, querido, porque o Deus que purifica teus lábios um dia, de repente, no decorrer da nossa jornada, a gente não vai vendo o resultado, e a gente é tentado a voltar para ser aquela pessoa que continua falando daquele mesmo jeito, mesmo jeitinho. E agora temos o Isaías, anos se passaram, e ele diz, faço, trabalho, mas todo meu trabalho é em vão, debalde, sem fruto, sem resultados. Sabe o que você precisa fazer para não ter recaídas? O que está lá em Êxodo. Se não quiser abrir, só vou ler a primeira parte do versículo. Êxodo 19:6. Eles, pois, o colhiam cada manhã. Repita após mim. Eles, pois, o colhiam cada manhã. Que passagem bíblica é essa? Quando o povo estava no deserto, exatamente, Pascoal. O pessoal estava no deserto, 40 anos. E sabe o que Deus fez? Mandou maná. Maná era um pão. Maná vem do hebraico manhu, que quer dizer, o que é isto? O povo nunca tinha visto aquele alimento no chão,
porque eles estavam no deserto. Não tinha Walmart, não tinha Canezin, não tinha supermercado, não tinha pão de açúcar, e eles precisavam comer. E Deus mandava a comida dos céus, era uma comida nova, era um pão novo. E quando eles olharam aquele miolinho ali no chão, eles não sabiam o que era e perguntaram: o que é isto? E aí se tornou a palavra manru, ou seja, maná. O que é isto? É uma comida nova, você não conhece. É uma comida diferente da do Egito, porque essa comida vem dos céus. Mas sabe, queridos, eles tinham que colher aquela comida cada manhã. A pregação de domingo só vai servir na segunda-feira se você se alimentar de novo na segunda-feira, mas não viva com a experiência que você teve na semana passada, porque é comida que já passou. Tem gente que se alegra, faz o devocional na segunda-feira e acha que na terça-feira não precisa fazer mais, e acha que na quarta não precisa fazer mais, e acha que, não, eu já fui domingo na igreja, já ouvi a pregação e pronto. Mas o maná tinha que ser colhido cada manhã. Querido, quem é o maná? O maná é uma pessoa. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Portanto, se eu não quero me frustrar na minha caminhada, eu preciso ser renovado cada manhã. E olha que interessante, o maná tinha que ser recolhido para alimento do povo antes que o sol derretesse, porque ele era tão sensível, ele era assim tão, eu não sei, eu tenho a curiosidade de conhecer o maná, um dia eu vou conhecer, mas ele era um negocinho assim tão aparentemente frágil, mas ele era tão poderoso para alimentar, mas ele derretia com o sol. O sol na minha vida e na sua vida representa calor, tribulação, perseguição, cansaço. Colhe o maná antes que o sol derreta. Vá buscar a Deus antes que você saia desesperado aí para resolver os problemas da vida, e aí depois já passou, o sol já veio, já derreteu o maná, você ficou sem comer, agora só no dia seguinte. E assim as pessoas vão vivendo a vida e não sabem por que se desanimam, e não sabem por que elas se frustram. Porque o maná é comida para todos os dias e a cada manhã, antes que o sol queime, antes que o sol derreta. E o maná é uma pessoa. Portanto, eu preciso falar com Jesus. Jesus vai ouvir a minha voz cada manhã. Minha voz, literalmente. Jesus, ouça a minha voz. Eu estou falando com você agora. Você é meu amigo. Seja íntimo dele. Chame-o de amigo. Caminhe com ele cada manhã. E assim como ele vai ouvir a sua voz, ouça a voz dele. Vai lá com os salmos para o seu quarto e comece a se identificar, comece a ver Jesus nos salmos. A gente faz isso aqui durante a semana. Chega aqui no templo, às vezes não tem ninguém, mas pega, já tem um louvor tocando, e a gente vem, levanta as mãos, e vem para a Bíblia, e folheia a Bíblia. Jesus, vamos caminhar juntos. Você é meu amigo, você é meu amigo. Sabe o que vai fazer com que você não tenha uma experiência de lábios purificados no começo e depois lá na frente está falando tudo de novo, errado, de novo? Sabe por que isso acontece? Porque falta renovação diária. Falta renovação diária. Cada manhã. E o colhiam cada manhã. Mas em último lugar, queridos, Isaías 49. Isaías 49, versículo 4. Porém eu disse: debalde tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças.
Todavia o meu direito está perante o Senhor, e o meu galardão perante o meu Deus. E agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre, para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó. Porém Israel não se deixará ajuntar. Contudo aos olhos do Senhor serei glorificado, e o meu Deus será a minha força. Disse mais: pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os preservados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Qual o motivo da grande frustração de Isaías? Estou terminando com isso. Qual o motivo da grande frustração dele? Deus me separou para falar à casa de Israel, para juntar o povo, a nação de Israel, e para colocá-la aos pés do Senhor. Mas Isaías não estava vendo isso acontecer nos seus dias, e por isso ele dizia: o meu trabalho tem sido em vão. Muitas mães sentem assim. Às vezes, por não ter o filho na igreja, elas sentem: meu trabalho tem sido em vão. Muitas pessoas se frustram porque não conseguem ver os resultados. Oro tanto, jejuo tanto, ensino tanto, e não vejo. Isaías também sentia assim. Mas um dia o Senhor chegou para ele e disse: Isaías, pouco é para você achar que o teu chamado é somente junto à casa de Israel. Muito pelo contrário. O teu chamado é para além da casa de Israel. O teu chamado vai alcançar as nações. O teu chamado vai atender pessoas de língua estrangeira. E talvez você não consiga ver isso nos seus dias. Mas eu quero trazer uma boa notícia a Isaías. Se ele estivesse aqui, sentado, aqui talvez na primeira cadeira, eu diria: muito obrigado, Isaías. Porque nos seus dias você não viu. Mas hoje nós somos parte do fruto das suas orações, da sua visão, da sua pregação, do seu ensino e da sua vida. Hoje nós brasileiros diríamos a Isaías, se ele estivesse sentado aqui na frente, o seguinte: muito obrigado. Muito obrigado. E o que isso tem a ver comigo e com você, meu amado? Você que trabalha, que ensina, que ministra, que persevera. Em quinto lugar, você precisa enxergar além dos resultados imediatos. Porque se você olhar somente para os resultados imediatos, a frustração será uma realidade. Procure enxergar além. Isaías não olha somente para a casa de Israel. Entenda que aquilo que você está fazendo hoje reverberará em outras gerações. Seus descendentes lhe darão graças. Portanto, não leve a ansiedade do mundo sobre os seus ombros. Faça aquilo que Deus mandou você fazer, mas faça da melhor forma que você puder fazer. E deixe os resultados, porque Deus levará, como Deus, que é vento, né, o vento do Espírito, levará a pena do seu trabalho e fará com que essa pena repouse no lugar certo. Mas não deixe de falar, não deixe de amar, não deixe de perdoar, não deixe de perseverar. Faça o seu melhor e alegre-se como Jesus. Nós acabamos de cantar um hino tão tremendo que, se eu não me engano, é Isaías 53, que Jesus verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. Amados, imagina Jesus sozinho
naquele momento da sua vida. Mas a palavra de Deus diz, olha, que no devido tempo, Ele vai ver o fruto. Quando Jesus hoje olha para nós, quando Jesus olha para esse culto, para as pessoas que estão aqui, Ele diz para o Pai, Pai, valeu a pena, os cravos não foram em vão. Os cravos não foram em vão. O desprezo não foi em vão. A negação de Pedro e a traição de Judas não foram em vão. E da mesma forma, querido, você vai se alegrar. Você vai se alegrar com o fruto do seu penoso trabalho, que no seu devido tempo o Senhor trará diante dos seus olhos, para que você se alegre em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Isaías 53, versículo 11. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Diga, assim como Jesus viu o fruto do trabalho da sua alma e ficou satisfeito, eu também terei a alegria de ver o fruto do penoso trabalho da minha alma e me alegrarei no seu devido tempo. Amém. Vamos orar? Quero te convidar a vir aqui à frente. Quero orar por você.